Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos a mais uma videoaula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre espaço de produção, o setor secundário. A última aula foi o setor primário e agora o secundário. Bom, o nome já fala, né? Setor secundário, segundo, é o segundo setor da economia. Temos o primário, que é tudo aquilo que nós retiramos da natureza, que é a matéria-prima, e agora é o setor secundário. Setor secundário é aquele que você vai transformar a matéria-prima que nós extraímos ou produzimos, né, pelo setor primário em matéria-prima processada. O exemplo disso é o aço, é o ferro. Bom, em bens de consumos ou em máquinas que serão utilizadas pela indústria ou por outros setores da economia, o próprio setor primário e o próprio setor terciário. Bom, é no setor secundário que a matéria-prima é transformada em um produto manufaturado, né? Então, ele vai integrar esse setor da economia, essa atividade industrial, quanto à construção civil. Isso é o setor secundário. Então, só você lembrar de fábrica e indústria. Existem três principais tipos de indústria. A indústria de base, a indústria de bens intermediários ou de bem de capital e a indústria de bem de consumo. Vamos falar sobre a indústria de base. A indústria de base, para que, né, ela serve de base para outros tipos de indústria possam desenvolver. Um exemplo disso, a siderurgia, a metalúrgica, mineradora, a petrolífera, ou na produção de energia. Então vamos supor, ela serve como? Você tem a matéria-prima, então você transforma ela num produto, uma base para outra indústria. Por exemplo, látex, borracha, essa borracha vira pneu de carro. Então eu tenho uma fábrica que eu produzo a borracha e vendo para outra fábrica que vai fazer o pneu do automóvel. A indústria de bens intermediários é aquela que vai abastecer os outros setores da economia, inclusive o setor secundário. Como você faz máquina, você vai fazer peças, equipamento. Então você vai transformar um produto para o setor secundário. E nós temos de bem de consumo, que é aquilo que nós iremos consumir, que seria, né, vendido para o consumidor final. Só que você tem dois tipos, duráveis e não duráveis. Então, o que seria aqueles bens duráveis? Voltado para a produção de bens de grande duração. Carro, eletrodoméstico, eletroeletrônico, é um exemplo disso. E o não durável seria produtos alimentícios, roupa, calçados, remédios, bebidas. Esses são os não duráveis. Então, continuando aqui. Quando a gente fala na industrialização brasileira, a indústria do Brasil, ela é bem diversificada. E há três tipos de indústrias anteriormente mencionados, né? Então, além do grande mercado consumidor de produtos industrializados. Então, até o início do século XX, a economia brasileira era muito baseada no quê? Na venda de produtos do setor primário, como para outros países, né, para exportação, como, por exemplo, a cana-de-açúcar, o algodão, né, o café, a borracha, entre outros. Vamos lá, também tivemos o ouro, então tudo exportado para outros países, né? Posteriormente, né, com a acumulação de riquezas, né, de produto, foi aplicado o quê? O setor secundário, o início da industrialização. Isso foi a partir de 1930, na época do governo Getúlio Vargas. Então você teve, por exemplo, o surgimento de indústria como a Vale do Rio Doce, que hoje é a Vale. Você tem, por exemplo, a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional. Então, a criação dessas indústrias ela foi muito fundamental o quê? Para o processo de industrialização no Brasil. Então, alguns fatores que vão, né, interferir na localização da indústria. Você tem, por exemplo,
A indústria ela vai ficar próximo à matéria-prima. Então, aonde eu vou retirar a matéria-prima para o meu produto, fazer o meu produto. Oferta de mão de obra, né? De trabalhadores. Às vezes, indústria de alta tecnologia, não adianta ser numa zona rural, tem que ser uma zona urbana. Você tem, por exemplo, próximo ao mercado consumidor, onde você vai poder vender o seu produto. Incentivos fiscais dados por governos municipais, estaduais, né? Governos locais, né? Infraestrutura de transporte, rede de telecomunicações, disponibilidade de água. Então isso, né, que vai interferir às vezes na alocação dessa indústria. Bom, quando você pega a indústria brasileira, ela está muito distribuída no litoral brasileiro, com grande, né, forte em alguns lugares. Nós temos também a Zona Franca de Manaus, nós temos uma partezinha ali em Goiás, o litoral brasileiro, mas o maior parque industrial do mundo fica na... Bom, quando falamos sobre o maior parque industrial da América Latina, estamos falando do estado de São Paulo. O estado de São Paulo é o maior parque industrial da América Latina. Então ali você tem grandes indústrias na região de Campinas, São José dos Campos, na região metropolitana, na região do ABC, né, que é o Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, ali na região metropolitana de São Paulo. Bom, o que é desconcentração das indústrias? É quando a indústria ela sai do seu local de origem e vai buscar um outro local por um motivo financeiro, um motivo que, por exemplo, você está no centro urbano, onde você paga um imposto alto. Então você vai para uma região de interior, né, uma região cidade pequena, uma região rural, que você ganha incentivos fiscais do governo daquela localidade, uma prefeitura, um estado, né, um governo local. Então, isso acontece para quê? Para você poder baratear o seu produto, né, na hora da produção, para você poder vender ele mais barato. Então você dá 20, 30, 40 anos de isenção de impostos, que é os incentivos fiscais. Você tem ali, então, essa desconcentração. Um grande exemplo, as grandes indústrias de calçado, que era da região sul, que foram para a região nordeste, graças a esses incentivos fiscais. Bom, vamos ficar aqui nessa videoaula, falando sobre nosso setor secundário. Então, até o nosso próximo encontro.